Oi pessoal, tudo bem? Bora lá para o 12º dia dos nossos 21 dias, das nossas 3 semanas de pensamento próspero, de estar ali como os sentinelas da nossa mente, sendo o observador consciente, aquele que sabe, que distingue o que é pensamento negativo, a gente só deixa passar. E assim a gente deixa bastante espaço para o pensamento próspero. E porque a gente sabe, nesses dias até agora, já esse é o 12º dia, que a gente vem dizendo que há pó de ouro no ar. Isso é o que garante a Catherine Ponder, que é a autora do livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que é o livro que a gente está trazendo para ser a base desse nosso desafio de 21 dias de pensamento próspero. Então ela diz que há sempre que se começar com essa, eu que decidi começar esse desafio sempre todo dia com esse trecho, com essa frase, com essa citação que ela traz no livro, mas ela diz que há que se ler o livro com essa intenção aqui, de que há pó de ouro no ar e para mim, por meio do pensamento próspero, decidido e deliberado, eu agora começo a assimilar esse pó de ouro. E a partir de agora, a partir desse momento, eu estou começando a experienciar os resultados dourados. Visualiza o pó de ouro te impregnando inteira de pó dourado, te trazendo muita prosperidade em todos os setores. E o legal dessa autora é que ela é uma pastora da Igreja da Unidade lá dos Estados Unidos, que é uma igreja que prega que Deus quer que a gente seja próspero. E eu acho interessante que seja uma pastora dizendo isso, né? Porque há tanta crença aí que a gente ouve através de religiões de que o melhor seria que a gente fosse pobre, que aqui é mais para ser pobre e que só depois é que a gente vai alcançar a riqueza. E ela na Igreja da Unidade, então o que eles pregam lá é que a gente ofende a Deus quando a gente escolhe a pobreza e que não há diferença entre escolher ser pobre e ser rico. Já que o esforço é o mesmo, então bora lá descobrir como é que faz para ser rico, né? Então vamos começar com o capítulo 6, que é a lei do comando. Shakespeare escreveu: os negócios humanos apresentam altas como as do mar, apresentam altas como as do mar. Aproveitadas, levam-nos as correntes à fortuna. É através da lei do comando que você libera essa maré cheia, repleta de bênçãos, construída por meio de suas listas e imagens mentais. As leis do comando é sua chave para o controle, para o domínio. O verbo comandar quer dizer ter autoridade ou controle sobre. Adotando uma atitude de autoridade, você pode assumir o controle do bem que deseja experimentar em sua vida. Muitas pessoas olham a vida de baixo para cima, como se esta permanecesse em um lugar muito alto, distante, inatingível. A vida seria como uma montanha que observa tudo do alto, admirando nossa insignificância. A lei do comando o ajuda a escalar essa montanha até o topo, para então olhar seu mundo de cima com uma sensação de autoridade e controle que produz bons resultados. O segredo da lei do comando é este: uma declaração positiva do bem que deseja experimentar geralmente é tudo o que você precisa para virar a maré de eventos a seu favor, produzindo o bem para você de maneira fácil e rápida. É extraordinária a rapidez com que as portas se abrem para nós quando ousamos assumir o controle de uma situação, ordenando que nossas mais altas expectativas se manifestem. Todavia, não há nenhuma novidade na lei do comando. Em Gênesis, somos informados de que Deus criou a terra comandando: haja luz, e houve luz. Na verdade, a lei do comando é uma das mais fáceis de usar.
Depois de ter feito listas dos seus desejos e de ter visualizado em sua mente esses desejos realizados, chegou a hora de você liberar a essência neles contida, em forma de palavras de determinação e de comando, colocando o éter divino em ação. O que você decreta, você consegue. Como a Bíblia promete, determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Olha aí, então ela vem trazendo uma coisa que a gente já falou, já viu, comandar o Dr. Lai Ribeiro, ele usa uma outra palavra, ele diz que você declara, dá no mesmo, ele diz que quando o juiz declara os noivos, marido e mulher, depois que ele declarou, está declarado. Se a pessoa desistiu, um dos dois desistiu, já tem que se divorciar, porque já foi declarado, já foi jogado para o universo. Então, é aí que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente declara. E tudo que a gente está falando, é uma declaração, especialmente depois do eu sou, como Saint Germain bate tanto lá no livro de ouro de Saint Germain, que eu sou é uma das orações mais potentes. E quantas vezes a gente vê pessoas, ou até mesmo a gente diz, eu sou, tananana, alguma coisa negativa. Se a gente está fazendo declarações negativas, o que é que a gente pode estar plantando, né? O que é que a gente vai colher depois? O seu comando através das palavras. Você está sempre usando a lei do comando, porque você está sempre fazendo decretos, ainda que eles sejam o tipo errado de decretos, produzindo o que você não deseja. Uma executiva recentemente me contou a história de um conhecido dela que tinha tido um problema com o braço direito. Os médicos o examinaram e disseram que fisicamente não havia nada de errado com ele. Então esse homem, que conhecia o poder das palavras, percebeu que andara exclamando repetidas vezes: eu daria meu braço direito se... Ele parou de usar essa expressão e o braço dele voltou a ficar bem. Isaías já havia nos prevenido: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Pode-se traçar uma linha direta entre nossas aflições e o que dizemos sem pensar. Certa ocasião, orei por uma mulher que estava tendo problemas com os pés e pernas. A necessidade de cura dela parecia bastante forte. O médico disse que tinha feito todo o possível por ela. Depois que essa mulher começou a orar, a condição dela melhorou, mas ainda assim uma cura total não foi alcançada. Um dia, no nosso horário de oração, eu disse: peça apenas, Pai, qual é a verdade sobre esta situação? O que eu preciso fazer para ser curada completamente? E foi isso que ela fez. Dentro de instantes, ela disse: eu tenho a resposta. Recentemente comecei um novo negócio e ainda não alcancei sucesso com ele. Eu andava dizendo de maneira tola: ah, se eu pudesse caminhar com meus próprios pés neste negócio. Então, olha aí, gente, a pergunta, ela traz consciência, ela ilumina aquilo que está acontecendo. Então, seja o que for que você esteja passando, essas duas perguntas aqui que ela dá são excelentes. Peça apenas: Pai, qual é a verdade sobre essa situação? Porque às vezes uma situação que está te fazendo se sentir tão mal, uma situação que está... Aí você, qual é a verdade? E aí, clareia para você. E o que eu preciso fazer para ser, no caso dela, curada completamente, no caso de qualquer outra coisa, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? Então ela declarou: eu vou mudar a minha declaração, vou afirmar a partir de agora que estou segura financeiramente, que estou andando com meus próprios pés. E em pouco tempo ela estava mesmo fazendo isso, tanto física quanto financeiramente. Conheço uma mulher que é surda de um ouvido. Ela costuma dizer quando ouve algo que não quer: vou fingir que nem escutei.
Estudantes da mente têm sido sempre ensinados sobre o poder das palavras. Todos os líderes espirituais do Egito, Índia, Pérsia, China e Tibete ensinaram os alunos a falar somente quando tem algo construtivo a dizer. Sabendo do perigo da palavra indolente, estabeleceram um critério para determinar quando e se é sábio dizer algo. O que vai ser dito é verdade? É gentil? É necessário? Mesmo que seja verdadeiro, se não for gentil, não será necessário. E aí eu lembro uma outra coisa que eu li, que a verdade, ela é como um diamante, um lindo diamante, mas muito grande. E um diamante é uma pedra, então que ela não pode ser jogada, não deve ser jogada na cara de ninguém, assim, que ela deve ser embalada em um veludo, em um tecido, para que ela não... Porque tem gente que diz, é verdade mesmo, eu digo a verdade, mas... É gentil, é verdade, tá bom, é verdade, mas é gentil e é necessário? Por meio do aconselhamento a centenas de pessoas com problemas financeiros, descobri que em 99 de cada 100 vezes os problemas não são resolvidos até que os envolvidos não somente conheçam, mas usem a lei do comando. Quando o bem que desejam é reafirmado, consciente e intencionalmente, os comandos deles parecem dar resultado. Porque também não adianta ficar falando como papagaio, né? Só falar. Se bem que, até eu já contei aquela historinha ali, senta que lá vem a história de novo, a história do livro que eu vi, que tinha na minha casa quando eu era criança, e que tinha uma mulher que reclamava de tudo, o nome dela era Dona Resmungona, e um dia ela disse que ela viu um sapato lá fora do lugar, ela disse, mas nessa casa tem sapato por tudo que é lado. E na página seguinte tinha sapato para tudo que era lado, inclusive numa panela em cima do fogão. Desculpa, eu sei que vocês já ouviram essa história. E eu achei muito engraçado, por isso que me ficou tanto essa imagem, eu vejo até hoje o sapato na panela em cima do fogão. Eu achei muito engraçado. E aí, talvez ela jogou assim, né? Ela nem, ou talvez estava impregnado de tanta raiva que aconteceu. Mas eu acredito que a gente deve estar revestindo esses nossos comandos, impregnando tudo com a intenção de resolver aquilo que a gente está buscando resolver. E aí a gente joga esse comando para o universo e ele manda a solução. Afirmações são uma forma de comando. Opa, um bichinho aqui. Nos tempos modernos, ouvimos falar de afirmações que são um tipo de comando. Muitas pessoas já comprovaram que a prática diária da afirmação verbal ou silenciosa é a forma mais fácil de invocar a lei do comando para criar o bem. Na verdade, o uso das afirmações é uma maneira tão simples de trazer à tona ricos resultados que muitas pessoas desconfiam dessa técnica, buscando um caminho mais complicado para a prosperidade. Aí eu lembro do Dr. Rulen, no seminário que eu vi dele, o Dr. Rulen, que trouxe o Ho'oponopono, ele dizia assim, ele dizia só isso. Eu gostaria de ter alguma coisa mais complicada para passar para vocês, mas é só isso. A palavra afirmar quer dizer tornar firme. Afirmando ou declarando verbalmente o bem que deseja, em vez de continuar falando sobre o que não quer, você começa a tornar firme seus desejos em sua mente e no éter invisível. Quanto mais se afirma o bem desejado, mais rápido ele virá à luz, como um resultado concreto. Então é aquilo, quanto mais a gente afirma, mais rápido ele se torna firme, como ela está dizendo, afirmar é tornar firme. Então, se a gente continuar falando aquilo que a gente não quer, porque, gente, há que se entender num momento, tem 500 livros que dizem isso, um monte de gente que diz isso, a mecânica quântica que diz isso, então
Poxa, será que não é verdade? Então, vamos lá, somos nós que criamos a nossa realidade, é o primeiro ponto, tem que entender isso. Como? Através dos nossos pensamentos. E também é aquilo que a gente pensa que a gente solta em palavra e que a gente tem em sentimento. Então, poxa, como dizia Einstein, é insanidade achar que a gente pode continuar plantando a mesma coisa e colhendo colhendo coisas diferentes. É insanidade pensar que a gente que a gente então vai continuar falando coisas negativas e vai colher resultado positivo na nossa vida. Como se a gente estivesse plantando cebola querendo colher batata. Não tem jeito, é aquilo que a gente plantou que a gente vai colher, é aquilo que a gente está pensando que vai criar a nossa realidade e é aquilo que a gente está declarando, como ela está dizendo aqui. Então, se eu estou desempregado, se eu estou sem dinheiro, quanto mais no livro do Conversando com Deus, do Neil Walsh, Deus diz isso, quanto mais você é a vibração que o universo entende, quanto mais você passar a vibração de necessidade, mais oportunidades para você ter necessidade, para você ter falta, o universo vai te enviar. Como o professor Hélio Couto diz, há que se entender as leis, há que se entender como o universo funciona. Você cria o seu mundo com palavras. Nunca subestime o poder das palavras. Você cria seu mundo com suas palavras, como fez Deus no início de tudo. Mas se não gosta do mundo que vem criando até agora, com palavras de discórdia, limitação, carência e que ressaltem tempos difíceis, você pode começar já a construir um mundo novo, de bem ilimitado e de prosperidade, apenas mudando suas palavras de comando e de decreto. As pessoas em minhas aulas de prosperidade acham a lei do comando uma das mais fáceis e rápidas para produzir resultados. Essas pessoas passam a usar as declarações afirmativas que supram as necessidades delas, declarando-as e reafirmando-as diariamente por pelo menos 15 minutos ou talvez durante 5 minutos. 3 vezes por dia. Se não estão em uma situação que lhes providencia a privacidade para falar as declarações em voz alta, então as escrevem dezenas de vezes. Uma das declarações de comando que usam com frequência é: eu amo e desejo o melhor e o mais elevado para todos. Agora eu atraio para mim as melhores e mais elevadas pessoas. Que seja o que for que você precisa, clientes, pacientes, fregueses. Um vendedor descobriu que usando essas palavras, ele atraía ao departamento dele somente as pessoas que realmente queriam comprar a mercadoria. O uso consistente da declaração de comando também o ajudou a fechar vendas que antes dava por perdidas. Em outro exemplo, uma vendedora usou essa declaração durante 15 minutos por dia, durante várias semanas, com tanto sucesso que se tornou a líder de vendas da loja inteira. Ela foi homenageada pelos chefes por ter vendido $44 mil de mercadorias em um breve espaço de tempo. Somente outros 3 vendedores, todos homens, tinham conseguido vender $30 mil no mesmo período. Os produtos vendidos no departamento dela eram, na maioria, itens de baixo valor, o que exigiu que fizesse muito mais venda do que os demais vendedores. Outra declaração de comando que as pessoas de meus cursos de prosperidade acham bastante poderosa é: agora tudo e todos me fazem prosperar e eu faço prosperar a tudo e a todos. O uso verbal diário e consistente dessa declaração fez que um funcionário público fosse informado que havia uma herança disponível para ele há vários anos, porém ainda não reclamada. Outro aluno que também usou essa afirmação se tornou um dos 11 herdeiros de uma mina de cascalho. Por causa da quantidade de herdeiros, previa-se que o valor a ser recebido era bem pequeno. Contudo, ele continuou a declarar: agora tudo e todos me fazem prosperar e eu faço prosperar a tudo e a todos. Os cheques da cascalheira começaram a chegar mensalmente com valores substanciais. Não sei vocês, gente, mas essa eu vou anotar
anotar agora aqui quando eu terminar de gravar esse vídeo e vou começar a fazer. E trago uma dica para vocês que é aquela que escreveu o livro Ame-se e Cure Sua Vida. Desculpa, fugiu o nome dela agora. Ela diz que é mais forte fazer também quando a gente faz na frente do espelho. E como que é o nome dela? Desculpem, gente, esqueci. É a autora do Ame-se e Cure Sua Vida. Então, só essa dica aí. Eu, na época, uma época que eu ganhei uma coisa que eu tava querendo muito, eu tava lendo o livro dela e usei essa técnica. Então, eu lembro que eu vinha no ônibus e eu tinha um determinado momento que o ônibus ficava vazio, só tinha eu ali atrás e o motorista lá na frente. Então eu via falando alto, eu gritava as declarações dentro do ônibus que nem uma doida e consegui. Tá bom? Então agora, ordene que o seu bem apareça. Há centenas de declarações afirmativas que você pode usar ordenando que o seu bem apareça. Porém, declarações devem ser usadas para suprir necessidades precisas. Você não deve hesitar em usá-las. Por exemplo, se você acha que seu dinheiro está baixo e que sua bolsa parece vazia, pegue-a em suas mãos e declare em voz alta várias vezes. Em particular, é claro, eu a abençoo pelas riquezas divinas que agora estão sendo manifestadas em você e através de você. Enquanto estiver apreciando suas refeições, é bom pensar em declarações de bênção e de apreciação delas, além do hábito de dar graças à mesa. Quando você se vestir, é bom ter pensamentos de apreciação e de bênçãos pelas suas roupas. Certa vez, em uma palestra, eu falei sobre uma série de declarações para uso específico e fiquei maravilhada com quantas pessoas do ramo comercial comentaram sobre elas, pedindo pelas palavras exatas. Para que se consigam roupas perfeitas e um guarda-roupa adequado que todo pensador próspero deveria ter, eu agradeço porque sou belo e apropriadamente vestido com a rica substância de Deus. Para que se tenha um lar perfeito, lindo e confortável, eu agradeço porque sou belo e apropriadamente abrigado pela rica substância de Deus. E para conseguir o meio de transporte perfeito, eu agradeço porque sou belo e apropriadamente transportado pela rica substância de Deus. As moças costumam gostar desta declaração. Eu agradeço por minha saúde, minha beleza e minha juventude, sempre crescentes. Aqui eu discordo dela, eu acredito que seja para as moças e para os moços também. Muitas pessoas devem me considerar uma radical na questão das declarações afirmativas porque eu as grudei com fita adesiva em vários lugares na minha casa. Alguns dos filhos dos meus vizinhos ficaram tão fascinados com elas que passam em minha casa de vez em quando só para ver se mudei alguma delas ou para pedir cópias. A declaração sobre as roupas fica grudada na porta do meu closet. A declaração sobre a saúde, beleza e juventude está fixada no meu espelho. A declaração que eu pus na porta da copa é: eu me regozijo com a generosidade divina que se manifesta constantemente aqui e agora, trazendo sempre a abundância de mantimentos. Para reduzir as ligações telefônicas desnecessárias, que podem ser uma verdadeira perda de tempo, perto do telefone está esta declaração: a ordem divina é agora estabelecida e mantida. A harmonia reina suprema. É bom começar o dia com declarações afirmativas que o ajudem a assumir o controle sobre ele. Eu sugiro: hoje eu envio as riquezas divinas à frente, com louvor e apreciação, para que me guiem, governem, protejam e me façam prosperar. Tudo o que é preciso é providenciado agora. Meu rico bem se torna visível hoje. Para você proferir palavras de prosperidade todos os dias, o que é uma maneira de ordenar que ela surja em sua vida, eu sugiro esta afirmação: minhas palavras são carregadas com o poder da prosperidade. Outras declarações prediletas das minhas turmas de prosperidade são:
para aumento da receita. Eu dou graças, pois minha receita está agora aumentando vigorosamente devido à ação direta do rico bem divino. Para o pagamento de contas, eu dou graças pelo pagamento total e imediato de todas as minhas obrigações financeiras por meio da maravilhosa intervenção de Deus. Para o aumento do sucesso em todas as frentes, eu agradeço porque todos os dias e de todas as maneiras estou ficando cada vez mais rico. Uma declaração de comando que as pessoas de negócios consideram muito útil para a harmonia das casas e negócios é esta: haja paz dentro dos meus muros e prosperidade dentro dos meus palácios. E eu achei muito interessante também que as afirmações que ela mostra quando a gente abrange, quando a gente pede para nós e para todos e para o todo. Quando a declaração que a gente pede que a prosperidade ela é divina, ela seja nossa e que todos também prosperem. Acredito, achei super interessante aquela lá que eu disse a vocês, com certeza vou começar a fazer. Ela passa várias, eu acredito que a gente cada um de saber qual é aquela que vai te trazer mais, aquela que casa mais com você nesse momento, aquela que vai ser mais leve para você fazer. Afirmações úteis em seu trabalho. Um empregado da indústria férrea me contou que ele usava declarações de comando para ajudá-lo no trabalho. Pediram-lhe que consertasse um motor de trem que ninguém mais tinha sido capaz de consertar. Quando soube que havia vários bons mecânicos haviam falhado em consertá-lo, ele ficou apreensivo. Então lembrou-se da lei do comando. Antes de começar a trabalhar no motor, afastou-se até um local tranquilo, tirou da carteira uma declaração e a repetiu várias vezes. Eu sou filho do Deus vivo, portanto, eu e a sabedoria somos um só. E essa sabedoria agora me conduz pelos caminhos da retidão, da paz e do sucesso verdadeiro. Enquanto pensava nessas palavras, deixando que elas preenchessem a mente dele com paz e confiança, outro empregado passou e perguntou o que ele estava fazendo. Ele respondeu que estava bolando o plano que ia usar para o conserto. Pouco depois voltou ao trabalho e consertou rapidamente o motor problemático. O outro empregado, surpreso, aproximou-se dele e pediu uma cópia do tal plano, usado com tanto êxito. Um funcionário dos Correios foi solicitado a fazer um teste de eficiência. Ele resolveu assumir o controle da experiência em vez de temê-la, declarando: "A divina inteligência agora me mostra o que eu preciso saber." O teste provou que ele era o mais eficiente da agência e aquela foi uma experiência fácil para ele. Recentemente, um nova-iorquino decidiu usar várias declarações de comando depois de ler um artigo meu sobre o assunto. Ele relatou os seguintes resultados. Na época em que eu li sobre o poder afirmativo do comando, meu negócio estava muito incerto. Descobri que teria de mudar de escritório alugado que eu usava. Por meio da graça, eu encontrei um novo escritório conveniente e a um preço razoável. Contudo, não havia novos negócios à vista. Ficou claro para mim que eu devia ter fé absoluta em Deus e seguir em frente com o programa que eu estivera planejando. Embora não tivesse a mínima ideia de onde tirar o capital para financiá-lo e ainda havia dívidas pessoais e comerciais para serem pagas. E aí ele conclui que ele foi inspirado a ligar para um conhecido do ramo financeiro que havia sugerido um ano antes que ele aparecesse para vê-lo qualquer dia e que tinha tomado como uma observação casual. Quando nos falamos, ele quis me ver, almoçamos e eu contei meus planos. E no final ele disse que o empresário de que o empréstimo de que ele precisava, ele conseguiu e que seria sem juros. Uma semana depois, nosso contrato estava registrado. Um cheque para o trabalho inicial chegou pelo correio e eu estava assinando ações como presidente da minha nova empresa. Eis aí um executivo comprovando a lei do comando. E aí eu acredito que já foi suficiente para hoje, várias declarações. Então, essa lei do comando, ela já
provou aqui então com os exemplos que ela traz que ela realmente faz efeito, mas como tudo na vida, faz efeito se a gente fizer, se a gente praticar. Então é isso que, por isso que eu tive esse insight de fazer esses 21 dias. Vamos praticar o pensamento próspero, vamos estar com a nossa mente no modo prosperidade e aí vamos usar se isso fizer sentido para a gente, vamos usar essas ferramentas que ela está apresentando, porque acho que todos nós a gente já conhece, mas talvez a gente nunca tenha usado. Então, quem sabe não é a oportunidade, não precisa ser todas. Vamos ver aquela que combina mais com a gente, com aquilo que a gente está buscando e vamos colocar em prática só para ver se dá certo, tá bom? Fica aí esse desafio então, vamos testar, tá? E daqui a pouco então, no próximo vídeo, a gente vai pro final aqui das afirmações da lei do comando no nosso 13º dia, tá bom? Obrigada, até a próxima, tchau!